Nós sempre iniciamos com uma mensagem e depois uma oração. Qualquer problema, se caso o som não estiver bom ou alguma interrupção, vocês nos avisem. Então vamos ler a mensagem. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos por algum tempo muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e de crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Mensagem do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles. Nesse momento, então, vamos elevar o nosso pensamento e rogar ao alto as bênçãos para as nossas reflexões de hoje, que possamos ter boas inspirações, boas vibrações, que estas boas energias nos envolvam e nos mantenham em paz onde nós nos encontramos, que o ambiente também seja energizado e pacificado. Agradecemos a oportunidade que aqui nos reúne e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é sobre a outra face. Temos uma passagem no Evangelho em que Jesus diz: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Então, na sequência, ele afirma assim: aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém pleitear, ou seja, brigar contra vós, para vos tomar algo, também lhe entregueis este algo. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está no Evangelho de Mateus. Na verdade, aqui Jesus faz um convite à diminuição do orgulho e à conquista da humildade diante de nossas ações. Se eu for dizer reações, aí a gente vai muitas vezes, reagir, quer dizer retribuir o mal, a ofensa. Mas agir pede uma outra atitude, que seria essa outra face. A possibilidade de dar um aprendizado àquela pessoa que está nos agredindo de alguma forma, através da nossa boa conduta, da nossa doçura, da nossa serenidade, do nosso equilíbrio, ou mesmo do nosso silêncio, que é muitas vezes muito adequado diante de situações perturbadas. Então, aqui no Evangelho, tem uma explicação do Allan Kardec, e ele diz que o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao agressor. Sim, porque oferecer a outra face, depois que o agressor já nos bateu na primeira, então isso seria se colocar numa condição de humilhação.
que não é esse o caso. Na verdade, aqui ele enunciou a máxima, ele não pretendeu interdizer Jesus toda a defesa, que a gente tem que se defender, mas condenar a vingança. Esse é o propósito dessa passagem de Jesus, para que nós não procuremos nos vingar das pessoas que agem de forma negativa em relação a nós. Dizendo que apresentemos a outra face, isso está no Evangelho. Aquele que nos haja batido numa, que disse Jesus sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender. De suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que ser um enganador. Por que será que aqui diz isso? Né? Porque o mal nunca fica impune. Então, aquele que faz o mal, ele vai receber de retorno esse mal, da mesma maneira. Mas aquele que sofreu o mal e procura perdoar e agir de uma forma diferente, além de estar evoluindo espiritualmente, não vai ter o resgate de uma reação intempestiva, por exemplo, né? De pagar o mal com o mal. Então, ele não tem que resgatar isso, porque ele devolveu esse mal com uma atitude mais pacífica e, portanto, ele deu a outra face. Então, assim, nós vamos diminuindo os casos de agressividade, nós vamos contribuindo para a paz onde nós estivermos. É claro que muitas pessoas, como estão habituadas a uma defesa sem reflexão, a reagir, a competir, as pessoas vão achar que é covardia, que é fraqueza moral. Mas, na verdade, é o contrário, precisa de muita coragem para que a gente possa suplantar esse primitivismo que ainda reside em nós, em função, né, dos nossos hábitos, ao longo das encarnações que fomos amealhando, da agressividade, da defesa, da sobrevivência. É preciso muita coragem, muita força para conter essa agressividade, essa ira que ainda está em nós e podermos assim dar a outra face, irmos elaborando sentimentos e atitudes melhores. Isso não é uma covardia, isso é coragem. Vencer a si mesmo é o maior desafio que nós temos. É a grande vitória que nós podemos alcançar. Não é sobre os outros, é sobre nós, nos tornando pessoas melhores, ajudando esse mundo a se tornar mais pacificado. Lançai para diante o olhar, diz aqui o Kardec. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material e dos valores que aqui ainda predominam, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, buscar sempre elevar o nosso pensamento para a vida futura, para situações melhores, né? Espiritualizar-se, que assim a gente não vai se colocar em choque com aquelas pessoas que estão um tanto mais desequilibradas, por assim dizer, piorando, né, a nossa própria situação e a deles quando isso acontece. Então, dar a outra face é mudar a paisagem, é uma ação positiva diante de uma negativa. É uma metáfora, na verdade, que Jesus traz, que sugere que se a situação nos chega de uma forma desagradável, devemos mostrar assim a face oposta. Dessa forma, quando todos atiram pedras, ofereça uma flor. Quando todos caminham para o lado errado, mostre o passo certo. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz, ilumine as trevas com uma pequena lâmpada.
Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso, não com lábios sorridentes, mas com um coração que compreende, com braços que confortem. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine, começando por aprender e corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto, da consolação. Se encontrar alguém em desespero, acene com a esperança, mesmo que isso seja um desafio para você mesmo. Porque, como nós dissemos, às vezes é difícil agir, dar a outra face. O nosso desejo, a nossa vontade nos impele a que nós tomemos uma atitude de igual violência, de resposta também agressiva, dizer as verdades, como muitas vezes nós frisamos. Mas nós precisamos ter outras atitudes se nós queremos ter mais equilíbrio, se nós queremos ter mais saúde, porque tudo isso, esse estado emocional, esse comportamento mais sereno e equilibrado, responde também pela nossa saúde mental e física. O espírito Joana de Ângeles, numa mensagem que o médium Divaldo Pereira Franco psicografou, diz o seguinte, que as dificuldades, as diferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos, como testes ao aprimoramento espiritual e ao aprendizado das novas condutas que vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Então, nós muitas vezes identificamos o comportamento de nossos irmãos para conosco como só ofensivos. E ela está dizendo aqui, observe que são testes que estão te convidando à tua evolução espiritual. Porque conforme nós vamos agir diante desses testes, é que nós vamos então mostrar qual é o nosso grau evolutivo. Diz-nos também Chico Xavier que são esses os momentos de promoção do espírito. Então, quando nós agimos de uma forma dando a outra face, nós estamos nos promovendo espiritualmente, subindo, ascendendo essa escada evolutiva. Mas se nós reagimos, retribuímos o mal com o mal, então essa promoção não vem. Nós falimos no teste e vão vir outros, porque a gente precisa evoluir, a lei é de progresso. Quando isso não ocorre, a Joana diz, quando a gente não consegue oferecer a outra face, fica-se sujeito à influência maléfica de espíritos inferiores, que se comprazem em gerar situações embaraçosas, responsáveis por essas condutas lamentáveis. Por quê? Porque nós sintonizamos com o mal, com espíritos, com mentes que estão da mesma forma desequilibradas e perturbadas, e que vão gerar, portanto, como ela diz aqui, mais situações embaraçosas, escândalos, constrangimentos, quando nós poderíamos ter evitado. Mas como nós sintonizamos com esses irmãos, por conta do nosso desejo de revidar e também da raiva, então aumenta em nós esse ímpeto irado e dessa forma, então, nós vamos cometendo atos ainda mais difíceis. Vejam como é importante nós mantermos um equilíbrio. Indispensável, continua Joana dizendo, vigiar-se as nascentes do coração, a fim de dominar-se a ira, esta fagulha elétrica responsável por incêndios emocionais de resultados danosos. A ira, que é a raiva. O controle, o domínio sobre a raiva vai evitar
com certeza, muitos problemas. Considere-se, ademais, ela continua, a ocorrência de uma parada cardíaca, por exemplo, quando falávamos, né, que essas situações intempestivas, esse descontrole pode gerar danos físicos, de um acidente vascular cerebral, de consequências às vezes irreversíveis, não programados, ou seja, não estava na programação reencarnatória daquela pessoa passar por essas situações, mas que sucedem somente por falta de um controle emocional, provocados pela raiva. Então são situações que nós poderíamos e podemos e devemos evitar. É para o nosso bem. Não interessa se os outros nos considerem fracos ou covardes. Importante é que nós estejamos nos sentindo bem, em paz com a nossa consciência, seguindo as diretrizes que Jesus nos ensinou, já que nós queremos ser cristãos. Precisamos então seguir essa meta. Aprende, diz a Joana, a dominar os impulsos da ira, porque a existência terrestre não é uma viagem deliciosa ao país róseo de uma alegria sem fim, porque nós temos dificuldades aqui. Enfrentamentos que são muitas vezes conflitos graves na família, no ambiente de trabalho, mas que fazem parte dos testes da vida, né? Então a gente precisa pensar assim, né? Muitas vezes a gente diz, a vida é difícil, mas será que não somos nós que somos os difíceis? Nós que complicamos a vida? A vida é o que é, né? É a condição que nós precisamos hoje estar nesse grau evolutivo, né? As possibilidades de crescimento, de aprendizado. Nós complicamos muito as coisas, quando poderíamos facilitar, evitar. Com um pouquinho mais de paciência, com um pouquinho mais de calma, oferecendo justamente a outra face, uma outra possibilidade de ação. Esforça-te por compreender o outro lado, a outra pessoa, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Não é? Compreender o outro é muito importante, porque os nossos pontos de vista podem ser muito diferentes, e isso não quer dizer que o outro esteja errado. Então, essa compreensão é fundamental, esse respeito a como o outro enxerga a vida, como ele se comporta. Se ele está ainda num estágio de discussão e de perturbação, bom, ele precisa mais de ajuda e de apoio do que do mesmo combustível, ou seja, de mais agressão. Então, ter esse olhar humilde e também um olhar mais amoroso, com certeza vai mudar tudo nas nossas relações. Muda muita coisa, mas a gente precisa engolir o nosso orgulho para fazer isso. E estabelecer essa vitória sobre nós mesmos, como nós falávamos, sobre aquelas energias ainda muito primitivas, muito agressivas, que nós todos ainda trazemos na nossa intimidade. Luta por vencer a arrogância, diz a Joana, porque todos os espíritos que desejam a paz têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza dignificante. Então, isso é um trabalho intransferível. Somos nós que temos que fazer. Ninguém vai fazer essa tarefa por nós, de modificar esses sentimentos danosos, essas emoções danosas, e colocar então mais dignidade neles, né? A Joana também diz que predomina ainda em nós a natureza animal, em detrimento
da espiritual. E o orgulho, ele se arma de muitos mecanismos de defesa, que resultam de prepotência, de argúcia, astúcias, para reagir diante de acontecimentos ameaçadores ou que sejam interpretados como tais. Então a gente traz isso já impresso, né? Inclusive, isso também faz parte do instinto de conservação. Só que nós já estamos num outro estágio, nós já saímos daquela natureza animalizada, mais primitiva. A gente precisa ter mais suavidade, né? Precisa amadurecer espiritualmente. E, portanto, nós precisamos, né? Em todo o texto e também no Evangelho aparece a questão do orgulho. É essa, ou esse, a nossa grande chaga ainda, né? Nosso grande problema, o orgulho. Então, como ela diz aqui, o orgulho, ele tem muitos mecanismos de defesa e de justificativas, que muitas vezes a gente não percebe, que ali ainda tem sinais muito expressivos de orgulho, e a gente achando que já conseguiu superar. Por isso, a necessidade do autoconhecimento, das reflexões, né, em torno de nós mesmos, das nossas atitudes, muito importante para que a gente não deixe passar as oportunidades valiosas de evolução, que todos precisamos. A lei é de progresso, diz a benfeitora, e por consequência a todos nós cabe o esforço de libertação de heranças enfermiças, de hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que se irão acumulando na estrutura emocional, que se apresentará em forma de paz e de concórdia. E o conhecimento espírita, ela diz aqui, porque ele é iluminativo, ele traz à luz os ensinamentos do Cristo, e inclusive traz também mais elucidações que o Cristo em sua época não pôde colocar em função da pouca compreensão das pessoas de então. Então há muito esclarecimento e consolo na doutrina espírita. Então esse conhecimento, ela diz, é o mais eficiente para a nossa edificação moral, porque é muito objetivo, muito claro. A gente não tem como fazer digamos assim, algumas voltas, né, como se diz, ou justificativas. Ele é claro e objetivo. Então a gente não deve se enganar, e por isso ele é defluente, né, o espiritismo, da conscientização de que o avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui estagnação e fracasso. Então, enquanto a gente continua repetindo as condutas infelizes, nós vamos estacionando e fracassando mais uma vez. Vamos ter que repetir, né, passar pelas mesmas provas de novo, os mesmos testes, quando poderíamos já estar bem além na nossa caminhada. Mas são escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, que nós possamos agir daqui para frente, a partir do conhecimento que vamos adquirindo, possamos agir com mais acerto, com mais coragem, diante de situações assim bem difíceis, e que nos convidam, sim, ao revide, porque em nós ainda mora a raiva e esse instinto de defesa, mas nós temos que conter e nos dominar. Isso é possível e nos fará muito bem. Então, amigos, nós vamos aqui finalizando, trazendo também da redação do Momento Espírita. Eles trazem o exemplo de Francisco de Assis. Num dia que não vai muito distante, um homem especial nasceu na região da Úmbria, na Itália.
Ele ficou conhecido como Francisco de Assis, pois foi em Assis, a cidade de Assis, que ele nasceu. Aquele homem singular sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. Sua vida foi um hino de paz e sua oração ficou imortalizada nas páginas da história, como a oração de Francisco de Assis, que diz assim e que todos, acredito, conhecem. Ele pede ao Senhor: faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento da paz e que com certeza também soube dar a outra face em muitas circunstâncias difíceis da sua trajetória, mas nunca se afastou de Jesus. A sua mansuetude, para quem conhece a história do Francisco de Assis, foi capaz de conter a ira de um lobo. Ele tornou-se amigo de um lobo feroz. Como sabem também, ele era muito amigo dos animais. E um dia apresentou-se, então, no local onde ele estava, um lobo muito feroz. E ele foi contendo, né? Seu magnetismo manso, pacífico, foi dominando a raiva daquele animal, tornando-se, portanto, um amigo dócil. Que nós também possamos agir assim, quando pessoas um tanto agressivas se aproximam de nós. Possamos amenizar essa agressividade com doçura, com perdão, fazendo-nos então instrumentos da paz, oferecendo a outra face, a face do amor. Amigos, que as boas energias do Mestre Jesus permaneçam conosco, abençoando-nos nesta noite e também por toda essa semana que está em seu início. Permaneçamos em paz, vamos receber estas boas vibrações que nos revigoram, que nos preenchem de otimismo, de esperança, de alegria íntima e também de paz, para que possamos prosseguir a nossa jornada, alcançando aquelas conquistas espirituais necessárias para a nossa evolução e para o nosso progresso. Atentemos mais para isso, sem desvalorizar, obviamente, as conquistas materiais, mas lembrando sempre que o que permanece é o Espírito. Muita paz em nossos corações, muita gratidão, e que assim seja.